condenação por conta do pecado. Sabemos que todos nós estamos debaixo do pecado. Talvez alguém aí se pergunte assim: irmão, mas eu não sou ruim, eu faço coisas boas, eu faço obra de caridade, eu sou piedoso. Vejamos o que o apóstolo Paulo vai falar de nós. O apóstolo Paulo diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Sua garganta são como um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Veneno de serpente estão em seus lábios. Sua boca está cheia de maldições e amarguras. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essas características aqui que o apóstolo Paulo cita, ela é minha e sua, é da humanidade. A humanidade inteira é deste jeito. A humanidade inteira, ela tem os pés ágeis para derramar sangue. Não há nenhum sequer, nenhum bom sequer. Não há ninguém que busque a Deus, ninguém que entenda. Todos nós estamos debaixo do pecado. Versículo 19 vai dizer assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, a lei veio para clarear a nossa mente e mostrar para nós que nós somos pecadores, para que toda boca se cale, para que ninguém tenha argumento diante de Deus no dia do juízo, para dizer assim: Senhor, mas eu fiz obra de caridade, Senhor, eu sou bom, Senhor, eu trato bem as pessoas. Não, a lei veio para ser cumprida e ninguém cumpriu a lei. De fato, se ninguém cumpriu a lei, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, ninguém pode argumentar com Deus, porque a lei exigiu uma perfeição. Por nós não sermos perfeitos, nós estamos debaixo da lei, debaixo da condenação da lei. E ele continua dizendo assim: pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pois é mediante a lei, meus irmãos, que nós se tornamos plenamente conscientes do pecado. Consciente por quê? Porque nós, tendo a lei exposta, nós sabemos que nós não cumprimos ela. A partir do momento que nós entendemos sobre a lei e sabemos que nós não cumprimos ela, nós estamos debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus, debaixo de um juízo de Deus. Aí então o apóstolo Paulo consegue ensinar aquela igreja de Roma, como nós também. Ele vai agora trazer a justiça de Deus, a salvação mediante Cristo Jesus. Ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Ou seja, agora se manifestou uma justiça. O apóstolo Paulo vai dizer: que justiça é essa? É Cristo Jesus, é a justiça de Deus. E essa justiça foi manifesta quando? Há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, o Filho de Deus foi enviado para o mundo, nasceu em forma de homem pecador, cumpriu toda a lei e morreu crucificado numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Essa justiça que é Cristo é a justiça que agora é manifesta para nós, e ela foi testemunhada tanto pela lei como também pelos profetas. Pois no tempo da lei existia um sacrifício, era necessário um sacrifício para a expiação do pecado, mas aquele sacrifício feito com sangue de cordeiro, de bode, não salvava nenhuma alma. Aquele sacrifício apontava para o sacrifício maior, que era para Cristo Jesus, que viria há centenas de anos depois. Então, agora
essa justiça veio, e ela também foi testemunhada pelos profetas, quando os profetas diziam: a virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, e ele salvará o mundo do pecado. Então ele foi testemunhado também pelos profetas, essa justiça de Deus. Portanto, agora o apóstolo Paulo vai dizer que, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus, que é Cristo Jesus, nós só podemos adquirir mediante a fé. O instrumento para nós chegar até Jesus é a fé. O instrumento da salvação em Cristo é a nossa fé. Se nós não tivermos fé em Cristo Jesus, como foi anunciado agora há pouco, nós não podemos ser salvos. A salvação ela só vem pela fé em Cristo Jesus. E para quem, e qual as nossas condições, e para quem essa justiça é? Vamos ver aqui, ele continua dizendo: para todos que creem, e não há distinção. Ou seja, essa justiça é para todos que creem, é para mim e para você, é para o brasileiro e é para o asiático, é para um povo que mora lá na Europa ou em qualquer outro continente, é para todo o povo. Aonde estiver vida, essa justiça é para mim e para você. E ele continua dizendo assim no versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos compreender. Agora ele vai dizer que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. E ele vai dizer que todos estão destituídos, ou seja, afastados, separados do amor de Deus. Todos se encontramos assim. Antes da nossa conversão, nós encontramos totalmente afastados de Deus, separados de Deus por conta do pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Agora ele continua dizendo, versículo 24: e sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, agora ele vai dizer que nós somos justificados gratuitamente. Uma palavra abençoada, gratuitamente. O que significa isso? É que é de graça. A salvação ela é de graça. Nós não vamos pagar nenhum preço pela salvação. Ela é totalmente exclusiva de Deus e é dada de graça para nós. A justiça é pela graça, é gratuito. Ou seja, nós não pagamos por ela. Mas o texto continua dizendo: gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Jesus, ela é para nos redimir, para nos transformar, para nos converter, para nos moldar o caráter, transformar o nosso caráter, para que nós possamos adquirir uma salvação, uma vida eterna, pela nossa fé em Cristo Jesus. E essa salvação, ela vem de forma gratuita, de graça para todos nós. Basta nós crer em Jesus. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, ela é para você e de graça. Amém? Mas no versículo 25 ele vai dizer assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e havia em sua tolerância deixado o pecado de muitos impunes. O que ele vai dizer? Primeiro ponto é: ele ofereceu Cristo como sacrifício. Cristo é um sacrifício de Deus para nós. Cristo foi sacrificado na cruz para mim e para você. Agora que nós sabemos que Cristo é o nosso sacrifício, vejamos para que Cristo veio. Ele vai dizer assim: como sacrifício para propiciação. Agora Cristo foi oferecido para propiciação por nós, para fazer propiciação por nós. E o que é propiciação? De onde vem a palavra propiciação?
ela vem da palavra propiciatório que tem lá no Velho Testamento. O que é o propiciatório? Para nós compreendermos, vamos compreender o que é o propiciatório. No Velho Testamento conta que existia o templo, aonde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. E no templo existia o derramamento de sangue. No templo era exigido que todos os anos o povo judeu levasse um cordeiro, levasse um bode, levasse uma ovelha, e ali o sacerdote mataria o cordeiro, ou a ovelha, ou o bode, e o sangue dele era derramado em cima da tampa da Arca da Aliança. Pois dentro da Arca da Aliança existia as tábuas da lei, e as tábuas da lei simbolizava o nosso pecado, porque nós pecamos contra a lei de Deus, nós quebramos toda a lei de Deus. Então o nosso pecado estava ali dentro da Arca da Aliança, e o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Então quando o sacerdote pegava o sangue do animal e jorrava em cima da tampa da Arca da Aliança, simbolizava o sangue de Cristo derramado, cobrindo o nosso pecado que estava dentro da Arca da Aliança. Ou seja, o sangue daquele cordeiro apontava para Jesus, que viria há centenas de anos depois. E quando Jesus veio há pouco mais de 2000 anos atrás, ele morreu dependurado numa cruz, e o seu sangue foi despejado sobre a terra, cobrindo assim os nossos pecados. Então, no momento que você crê em Jesus Cristo, você é perdoado, você é lavado pelo sangue de Cristo. Amém? E isso é a propiciação. Cristo faz propiciação por nós. Mas continuando o texto, ele vai dizer também, no versículo 25, no versículo 25 ele vai dizer: continua dizendo, ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado os pecados, impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, por que ele vai dizer que Deus deixava impune os pecados anteriormente cometidos? Pela sua exclusiva misericórdia e graça, Deus, ele não nos pune sempre que nós pecamos, mas ele tem paciência. Por isso ele deixa impune o pecado de muitos anteriormente cometidos, a fim de que a pessoa, no tempo devido, essa pessoa venha reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, e assim a propiciação por esta pessoa também se cumpre no derramamento de sangue de Cristo Jesus. Por isso Deus não dá uma martelada em sua cabeça toda vez que você peca. Por isso Deus não contrata um anjo para todas as vezes que nós pecarmos, Deus nos dá uma lapada. Mas ele tem paciência para que no devido tempo nós venhamos olhar para Cristo e nos arrepender de nossos pecados. E então nós seremos salvos pelo mesmo sangue que o povo da velha aliança foram salvos. Pelo sangue de Cristo. Porque na velha aliança o sacrifício apontava para Cristo. E na nova aliança, quando nós se arrependemos, nós olhamos também para Cristo. A única diferença é porque o povo da velha aliança olhava para frente, para o futuro, e nós olhamos para trás, para o sacrifício que já foi feito no passado. Somente isto. Mas, para encerrarmos, vejamos o que ele vai dizer no versículo 26. Ele vai dizer assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos compreender esse texto, que ele é muito complicado de se entender. Eu vou por parte para que nós possamos compreender ele, porque a palavra de Deus só se cumpre no entendimento das Escrituras. Vejamos o que ele vai dizer no versículo 26. Ele vai dizer que no presente Deus demonstra a sua justiça,
a fim de ele ser o justo e também ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu pergunto a você, Deus é justo? É justo. Nós não temos dúvida que Deus é justo. E quando que Deus justifica um pecador e permanece ainda justo? Quando que Deus justifica um injusto e permanece justo? Tudo isso em 10 vezes no carnê e ganhar 60 dias para pagar a primeira prestação. Vejamos como que Deus pode justificar o pecador e ainda permanecer justo. Como que Deus fez isso? Eu acabei de explicar. Deus não podia simplesmente passar a mão na cabeça de um pecador e dizer assim: eu sou Deus, por isso eu te justifico, por isso você está justificado. Não, se Deus fizesse isso, ele não seria justo. Ou seja, comparando com o juízo na terra, vamos ver, se por acaso acontecesse um evento, e nesse evento, em sua casa, entrasse um assassino e ele desse um tiro na cabeça de seu filho e matasse o filho seu, e então você entregaria ele às autoridades e ele fosse julgado, e no julgamento o juiz que fosse julgar o caso olhar simplesmente para aquele jovem que matou seu filho e dissesse assim: meu filho, eu sou um homem misericordioso, por isso eu digo, você é inocente, vai embora. O que você pensaria deste juiz? Será que esse juiz é justo? O jovem matou seu filho, foi para o julgamento e saiu de lá como inocente, e você perdeu o filho e ele está solto na rua livre. Será que esse juiz poderia ser considerado justo? Se na terra, irmão, nós fazemos justiça, se na terra, com toda a corrupção que nós temos na nossa justiça, a nossa justiça é uma justiça corrupta, mas mediante toda a corrupção que há no nosso Brasil, na nossa justiça brasileira, nós ainda lutamos por ela, pela justiça, para punir o injusto. Por que que Deus poderia justificar o injusto e ainda ser consagrado justo? Vamos compreender isso. Deus não passou a mão na cabeça do pecador, primeiro ponto. Deus não justificou o injusto, aliviando o pecado dele, simplesmente porque Deus é bom. Não. Para que nós fosse considerados justos, nós que somos pecadores, Deus teve que matar um justo. Deus teve que punir um justo em nosso lugar. Por isso Deus não podia matar simplesmente eu e dizer assim: Delcione, eu vou te matar pelo sangue de outras pessoas. Não, eu não poderia morrer no lugar de vocês, porque eu também sou pecador. Por eu ser pecador, se eu morresse, eu estaria morrendo pelos meus próprios pecados. Então, como que Deus pode justificar alguém matando uma pessoa se na terra só tem pecador? Para que isto pudesse ser possível, Deus se fez carne e habitou entre os homens. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele se fez carne, se gerou em forma de um bebezinho e habitou no meio dos homens, cresceu, conheceu a lei de Deus e cumpriu toda a lei de Deus. E agora ele, com o nome de Jesus Cristo, aquele homem chamado Jesus Cristo, depois de ter cumprido toda a lei, é justo porque cumpriu a lei. Agora ele se entrega ao propósito de Deus Pai, da salvação de Deus Pai, e se entrega numa cruz para que ele pudesse morrer em nosso favor. Porque ele, sendo justo, ele podia morrer e justificar o injusto. Agora, há pouco mais de 2000 anos atrás, nós vemos que Jesus morreu dependurado numa cruz. E aquele Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Sendo justo, ele pôde morrer por nós. E agora Deus pode ser considerado um justificador e ao mesmo tempo justo. Agora nosso Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Espero que vocês tenham compreendido a graça incondicional de Deus. Deus, ele coloca um povo no mundo, esse povo se desvia do caminho de Deus,
pecando contra Deus, agora é condenado pela própria lei de Deus, e o próprio Deus vai lá e cria um sacrifício, a próprio Deus vai lá e faz o plano de resgate para seu povo, o próprio Deus vai lá e se faz um sacrifício. Agora o próprio Deus se faz carne e é o próprio sacrifício por nós. Ou seja, a humanidade, o preço da salvação, tudo isso está nas mãos de Deus. Deus é soberano e faz tudo. Ele controla todo o universo. Ele está na sala do trono do universo. E assim ele controla tudo. Tudo que existe é controlado por Deus. Deus faz tudo conforme o seu perfeito conselho, conforme a sua perfeita vontade. Ele faz todas as coisas. Então não pense você que Deus perdeu o controle do mundo por estar acontecendo guerra no mundo, por estar acontecendo pestes no mundo, doenças e fome e tanta coisa ruim acontecendo neste mundo. Deus não perdeu o controle do universo. Deus está controlando o universo conforme a sua boa vontade. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda mais um dia de paz, de tranquilidade, de vida, de saúde, de livramento e que nós podemos chegar em paz em nossas casas. Amém? Que Deus esteja com todos nós. Quero orar a Deus.